pessoal, vamos dar início a mais uma aula no nosso semestre, nossa segunda aula. Ainda estamos estudando o procedimento ordinário como o primeiro dos procedimentos que nós iremos estudar. E nós ainda estamos no começo, na verdade, do procedimento ordinário, porque nós vimos na aula passada que o rito começa com o oferecimento da ação, ou a denúncia, ou a queixa, conforme a ação seja pública ou privada. E então, após isso, o juiz deve dar uma decisão de recebimento ou de rejeição da petição inicial. Nós vimos que a rejeição com base no artigo 395 do Código de Processo Penal, deve ser bem fundamentada e extingue o processo sem resolução de mérito, mas cabe recurso contra essa decisão. Já a decisão de recebimento, ela não precisa ser tão detalhadamente fundamentada, porque não comporta recurso, não há recurso contra ela. Pode o réu utilizar-se do habeas corpus, que é uma ação autônoma, caso ele não concorde com aquele recebimento, mas não há recurso mesmo previsto no Código de Processo Penal contra ela. Eu falei a vocês da importância do recebimento para efeito de prescrição, isso é sempre bom lembrar, a questão da prescrição, tanto no seu curso normal como a retroativa. E agora nós vamos falar, antes de tratarmos da citação, que seria o próximo ponto do procedimento, há um detalhe em ação privada que nós temos que lembrar. Primeiro, antes de falarmos sobre isso, é bom lembrarmos os tipos de ação penal privada. Nós sabemos que a ação penal pode ser pública ou privada, a depender do titular do direito de ação. Será pública quando o titular do direito de ação for o Ministério Público, será privada quando o titular do direito de ação for o ofendido. Mas a ação privada ela pode ser classificada como sendo exclusiva, que é aquele caso em que, na maioria dos casos da ação privada, em que o ofendido ele é o titular do direito de ação, mas caso ele seja incapaz, ou se torne incapaz, ou mesmo seja pessoa jurídica, o seu direito de ação será exercido pelo seu representante legal. Se ele vier a falecer, esse direito de ação passa para os seus sucessores na forma da lei. Essa é a ação penal privada exclusiva. A personalíssima, ação penal privada personalíssima, é aquela em que o ofendido é o titular do direito de ação e só ele pode propor e exercer esse direito de ação. Só ele pode propor a ação e continuar nela. De forma que, se ele vier a se tornar incapaz ou for incapaz, ninguém pode exercer o direito de ação em seu lugar, somente ele. Então, enquanto ele continuar nessa condição de incapaz, ele não poderá exercer o direito de ação. Se porventura vier a falecer, esse direito de ação não se transmite a seus sucessores, porque só a própria pessoa do ofendido é quem pode promover a ação ou exercer esse direito ao longo de um processo. Só tem um caso, o artigo 236, que é o de induzimento a erro essencial no casamento, é o único caso que nós temos de ação privada personalíssima. E temos ainda a ação privada subsidiária da pública, que é aquela em que é na verdade um caso de ação pública, mas o Ministério Público, no prazo que a lei lhe confere para promover a ação, ou pedir diligências, ou requerer o arquivamento, o MP nada faz. Então, ao término desse prazo, a vítima passa a ter o direito, ao longo de 6 meses, ela passa a ter o direito de entrar com ação privada, num caso que seria de ação pública. É a ação privada subsidiária da pública. Então, vejam bem, nas ações privadas, há sempre a participação do Ministério Público. É obrigatória a participação do Ministério Público, não como parte. Aí é na ação pública, mas como fiscal do direito. O Ministério Público ele participa da ação privada na condição aí de fiscal do direito. Então, nessa condição, a lei determina que, oferecendo ao ofendido a ação, pois que ele promove a ação, antes do juiz receber, o juiz deve abrir vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre a petição inicial do querelante. Isso é interessante. Na ação privada, o MP vai se manifestar, o juiz lhe dá um prazo de 3 dias para ele se manifestar sobre a petição inicial do querelante. E aí vejam bem, se a ação for exclusiva ou personalíssima,
em que o titular originário do direito de ação é o ofendido, o Ministério Público, nesse prazo que o juiz lhe dá para se manifestar sobre a queixa, ele pode deixar a queixa como está ou pode aditar a queixa. O que é aditar? Acrescentar algo, complementar. Então o Ministério Público ele pode aditar a queixa. Esse aditamento pode ser para corrigir pequenas informações, acrescentar outras informações ou até pedir a inclusão de outras pessoas que não foram objeto da ação, né, do querelante, desde que comprovado que o querelante não tinha conhecimento, né, da participação daquelas pessoas, porque se tiver, aí ocorreu renúncia tácita ao direito de queixa, essa renúncia aproveita aos demais, está todo mundo livre. Mas não sendo o caso, quem pode aditar a inicial da ação privada é o Ministério Público. E a jurisprudência admite, até mesmo a doutrina também, até mesmo essa situação de pedir o acréscimo, né, de um outro réu, desde que comprovado, como eu disse, que o querelante não sabia da participação dessa pessoa e por isso mesmo não promoveu ação contra ela. Bom, então o Ministério Público nas ações exclusiva e personalíssima, ele apenas poderá ou deixar como está a queixa, para isso ele não precisa nem se manifestar, é só deixar escoar o prazo, ou então manifestar-se pelo aditamento da queixa, acrescentando informações, fazendo correções de informações na queixa, ou eventualmente até mesmo incluindo uma nova pessoa, como eu falei aqui nessas circunstâncias que eu descrevi. Isso nas ações, então, exclusiva e personalíssima, porque o Ministério Público não é o titular do direito de ação, é o ofendido. Agora, em se tratando de uma ação privada subsidiária da pública, em que originalmente o titular do direito de ação é o Ministério Público, mas ele ficou inerte no seu prazo e a vítima então exerceu a faculdade que a lei lhe dá e promoveu uma ação privada, neste caso é diferente. O Ministério Público ele pode deixar como está a queixa, e aí o ofendido prossegue como autor da ação. O Ministério Público pode fazer algum aditamento, corrigindo informações, acrescentando algo, mas mesmo assim o querelante continua como autor da ação e não o Ministério Público, ou então o Ministério Público dá um parecer ou se manifesta pela exclusão, né, do querelante no polo ativo e retirando a queixa ele oferece uma denúncia em seu lugar. Então veja, o Ministério Público pode não concordar com aquela denúncia, ou não querer, denúncia não, perdoe, com aquela queixa do ofendido, ele pode não querer que o ofendido seja o titular ou seja o autor da ação a partir dali. Então o Ministério Público ele pede que seja afastada a queixa, retirada a queixa e auto contínuo ele oferece uma denúncia no lugar. Inclusive a doutrina costuma chamar essa denúncia de denúncia substitutiva. Caso você se depare com essa expressão num concurso, já sabe, denúncia substitutiva é a denúncia que fica em lugar da queixa oferecida de forma subsidiária quando o Ministério Público deseja retomar o seu papel, que é o de autor da ação. Então, o ofendido ofereceu a ação, mas o Ministério Público não quer que ele continue como autor da ação, então o Ministério Público retoma esse que era o seu papel, na verdade, originário, afastando ali, pedindo ao juiz que afaste a queixa e receba a sua denúncia substitutiva. Você tem que oferecer essa denúncia porque senão o processo fica sem petição inicial. Então tem que afastar a queixa, mas ao mesmo tempo o Ministério Público oferece a denúncia para o juiz apreciar se há de recebê-la ou não. Então essa é a diferença, que na ação privada exclusiva e na personalíssima o MP não pode rejeitar a queixa e oferecer a denúncia no lugar dela, porque ele não tem legitimidade para propor ação em ação penal privada exclusiva ou personalíssima. Agora, na privada subsidiária da pública, ele é o titular originário do direito de ação, ele pode deixar a vítima como autora ou ele pode pedir ao juiz que rejeite ali a queixa, retire a queixa do processo e ele oferece a denúncia no lugar da queixa. E aí a vítima deixa de ser autora da ação e o Ministério Público é quem passa a figurar no polo ativo como autor da ação. Agora, resta a vítima ainda se habilitar como assistente. A vítima nas ações públicas, nesse caso de ação privada subsidiária da pública, que o Ministério Público retoma
o papel de autor, a ação volta a ser pública, e aí em qualquer ação pública a vítima pode se habilitar como assistente da acusação. O Ministério Público continua como autor, mas a vítima constitui um advogado para ficar, de certa forma, auxiliando o MP. Ela vai poder produzir provas, vai poder arrazoar, fazer alegações finais, arrazoar nos recursos, na parte que o MP não recorreu, ele pode arrazoar em acordo com o Ministério Público, na parte que ele recorreu, ou até recorrer da parte que ele não recorreu na decisão. Nós vamos ver isso quando estudarmos recurso, vamos ver até onde a vítima pode recorrer no processo penal, seja ela como assistente ou não. Bom, então é necessário, portanto, essa participação do Ministério Público nas ações privadas antes do recebimento. E aí, no caso da ação subsidiária da pública, oferecendo a denúncia no lugar da queixa, o juiz verificará se recebe ou se rejeita aquela denúncia oferecida pelo Ministério Público. Bom, feito isso, o juiz vai determinar a citação do acusado. Normalmente, na própria decisão que o juiz recebe, a inicial, ele já determina a citação do acusado. Então, recebendo a inicial, o juiz já determina a sua citação, a não ser que se trate de um processo, mesmo estando no rito ordinário, mas que a pena mínima, se a pena mínima ela não superar 1 ano, o réu terá direito à suspensão condicional do processo. Nós vamos falar sobre isso dentro de algumas aulas, quando nós estivermos tratando do rito sumaríssimo, que é o rito da Lei 9.099. E a Lei 9.099, no seu artigo 89, trata do benefício da suspensão condicional do processo, que não é aplicável só ao rito sumaríssimo, pode ser aplicável a qualquer procedimento, desde que a pena mínima não supere 1 ano e a pessoa não esteja sendo processada em outra ação penal. Então, mesmo sendo um processo de rito ordinário, como por exemplo, estelionato. O estelionato tem pena máxima de 5 anos, o rito para ele é o ordinário, mas a pena mínima é de 1 ano. Como não supera 1 ano, o réu tem direito à suspensão condicional do processo. E aí, nesse caso, se for cabível a suspensão condicional do processo, o Ministério Público oferecerá na própria petição inicial, ele abre espaço lá para tratar da proposta de suspensão condicional do processo, vocês depois vão entender o que significa isso realmente, quando eu tratar do rito sumaríssimo, mas o MP oferecendo, portanto, a suspensão condicional, o juiz, recebendo a inicial, marca uma audiência para o réu dizer se aceita ou se não aceita a suspensão. Caso ele aceite a suspensão, o processo para ali mesmo, sem ele ser citado. Se por acaso ele não aceitar a suspensão, aí o juiz determina a sua citação para que ele então ofereça a resposta e o processo venha então a ter sua marcha normal. Mas a audiência, para ele saber, o juiz verificar se o réu aceita ou não a suspensão, não tem nada a ver com a instrução, ela é antes da citação, antes da resposta do réu também, porque se ele aceitar a suspensão, o processo é paralisado sem precisar haver a citação, sem precisar haver a instrução. Ele é chamado apenas para dizer se aceita ou não essa proposta. Se não aceitar, aí ele vai ser citado, vai oferecer defesa, vai ter instrução e tudo mais. E se ele aceitar, o processo é paralisado naquele ponto. Então, na decisão do juiz, se não for o caso aí de suspensão, na própria decisão de recebimento que o juiz dá, ele já determina a citação do acusado. E o que vem a ser a citação? Bom, a citação do réu, costuma-se dizer que a citação é o primeiro chamamento da justiça para o réu. Isso é uma definição clássica de citação, mas não é, na verdade, o momento ideal, porque o réu, existem algumas situações em que o réu é chamado para o processo sem ser citado ainda. Eu acabei de mencionar uma delas, que é no caso de haver uma proposta de suspensão condicional do processo, fora do rito sumaríssimo, porque ele é diferente o momento disso acontecer. Então, num procedimento ordinário no sumário, se houver uma proposta de suspensão condicional do processo, antes mesmo do réu ser citado, o juiz já o chama para dizer se aceita essa proposta. Uma outra situação também, você tem em crimes envolvendo funcionários públicos, há uma defesa preliminar que é oferecida antes da citação.
o juiz intima o réu para que ele ofereça uma defesa preliminar, e só depois dessa defesa preliminar é que ele pode arguir alguma preliminar ali para o juiz não receber a inicial. Então, só depois de oferecida essa defesa preliminar que o juiz recebe a inicial e manda citar o acusado. Então, nem sempre, não é bom você definir, né, a citação como o primeiro chamamento do réu no processo, porque nem sempre será. Em algumas situações específicas, a lei determina que o juiz intime o réu para o processo antes mesmo de sua citação. Vale lembrar, inclusive, também no próprio rito sumaríssimo, né, eu ainda vou explicar como ele funciona, o réu ele é chamado para uma audiência, mas sem ser citado. Recebe uma intimação para comparecer a uma audiência sem ser citado ainda. Então existem algumas situações em que o réu ele é intimado para comparecer a algum ato do processo sem ainda ter sido citado. Então a melhor forma de entender a citação não é que ela seja o primeiro chamamento do réu para o processo, e sim é o momento em que o réu é chamado para o processo para integrar o processo e defender-se. Defender-se no sentido amplo, não de oferecer uma resposta escrita necessariamente, né? Porque aí eu digo esse conceito valendo tanto para o processo civil, quanto para o processo penal, para o processo do trabalho. Você é citado para fazer parte do polo passivo, para tomar conhecimento que tem uma lide contra você e integrar-se a essa relação jurídico-processual, fazer parte dessa relação jurídico-processual na condição de réu, podendo a partir dali se defender. Então essa que seria a melhor forma da gente entender a citação. A finalidade, exatamente, ela parte desse conceito que eu falei aqui. A finalidade a gente pode identificar as seguintes finalidades para a citação. Primeiro, dar ao réu ciência de que há uma ação contra ele. Não importa se o réu já tomou conhecimento disso de outra maneira, informalmente, essa é a forma oficial, digamos assim, de se dar conhecimento ao réu de que há uma ação contra ele, de que há uma lide contra ele. Depois, essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade é fazer com que o réu se integre a essa relação jurídico-processual, assuma o polo passivo, passe a fazer parte dessa relação jurídico-processual na condição de demandado, na condição de réu. E a terceira finalidade é chamá-lo para se defender. A partir dali, o réu começará a exercer o seu direito de defesa, quer seja a partir de uma resposta escrita, ou ainda não, ela seja oferecida mais adiante. Não é o caso que ocorre no processo civil. Né? No processo penal não, se é citado tem que oferecer uma resposta escrita, nós veremos isso em breve. Mas o fato é que você já começa ali a trabalhar em torno da sua defesa a partir do momento da citação. Então a citação serve para, repetindo, dar conhecimento ao réu de que há uma lei contra ele, chamá-lo para assumir o polo passivo do processo e a partir de então defender-se no processo. Quais são as formas de citação? As formas clássicas de citação, não colocando aqui a possibilidade de, por meio eletrônico, você receber, né, a citação de forma eletrônica, o que ainda é admitido de forma excepcional, mas a citação ela é preferencialmente via mandado judicial, ou seja, a citação é pessoal através de oficial de justiça. Então, a citação ela tem que ser feita pessoalmente, ou seja, o oficial ele vai com o mandado é em duas vias, o mandado de citação, ele traz como anexo ali o mandado uma cópia da ação, uma cópia da petição inicial, para que você, ao receber aquele, tenha ciência, né, dos termos da lide que há contra você. Então o oficial vai lhe procurar pessoalmente, vai lhe entregar o mandado de citação com com a cópia da petição inicial. Você assina uma das vias, ela volta para o processo, a outra fica com você para se entregar ao seu advogado e ele começar a preparar a sua defesa. Então a citação ela é primordialmente tentada de forma pessoal, com o mandado judicial expedido em duas vias e sendo entregue pelo oficial de justiça. Essa é a forma inicial de citação. Agora, pode acontecer duas situações. Uma, de o réu não ser encontrado por estar em local incerto ou não sabido. Quando o réu está em local desconhecido,
quando o réu está em um local incerto, desconhecido das pessoas, local incerto ou não sabido, como diz a lei, cabe então a citação por edital. Então veja bem que a citação por edital pressupõe que se tentou encontrar o réu, mas ele não está mais no endereço indicado no processo. O oficial vai até o endereço indicado no processo, mas ou aquele endereço está errado, ou a pessoa não reside mais lá, e o oficial procura saber dos vizinhos, ninguém sabe do seu paradeiro. Então ele tenta tomar informações sobre onde pode estar o réu, mas ninguém sabe. Faz a citação por edital. O oficial certifica isso, o juiz verificando que esgotaram-se os meios para a citação e não se encontrando o réu, faz a citação por edital. E a citação por edital vai ser válida? Sim. Mas o que é que pode acontecer? Se o réu citado por edital comparece depois ao processo, pessoalmente comparece, ele aparece depois, é válida a citação. Se o réu pessoalmente não aparece, mas ele constitui um advogado, significa dizer que ele está sabendo que o processo existe contra ele. Tenha visto ou não o edital, tenha ele lido ou não o edital, se ele constitui um advogado é porque ele sabe que existe aquele processo contra ele. E, portanto, o advogado, peticionando nos autos, habilitando-se no processo, tomou conhecimento do processo, já está efetivada a citação. Agora, se o réu é citado por edital, não aparece, nem constitui advogado, não se tem a certeza de que ele foi citado por edital, de que ele leu aquele edital. Embora se presuma que quando algo é publicado, as pessoas tomam conhecimento, mas essa pressão não pode ser absoluta a ponto de julgar-se alguém, né, sem a certeza de que ela foi devidamente citada. Então, nesse caso, o artigo 366 do Código de Processo Penal diz que o réu, sendo citado por edital, não constituindo advogado, não comparecendo ele pessoalmente, o processo deve ser suspenso e também fica suspenso o prazo da prescrição. Então fica suspenso o processo, fica suspenso o prazo da prescrição, aguardando que o réu seja encontrado ou que ele compareça pessoalmente. Ok? Agora temos ainda uma outra situação que é a citação por hora certa. Como é a citação por hora certa? Ela é um pouco diferente do edital. A lei fala na citação por hora certa quando o réu se oculta para não ser citado. Então veja que interessante, é diferente do edital. Na citação por edital, o oficial não consegue encontrar o réu porque o endereço não é o correto, a pessoa não está lá, é desconhecido o paradeiro do réu. Na citação por hora certa, não. O endereço está correto, o oficial vai lá, ali é realmente o local onde o réu pode ser encontrado, mas ele nunca está lá. É o que a lei fala, ele se oculta para ser citado, ele dificulta o ser encontrado. É o caso do oficial que chega na casa do réu, aqui é a casa de fulano e tal, é sim, ele está não. Bom, que horas eu posso encontrá-lo? À noite, depois das 18 horas. O oficial, pois eu venho então à noite. Quando chega lá à noite, fulano está aí? Não, está não. Mas você disse que ele estaria aqui à noite? Mas ele ligou dizendo que ia dormir hoje na casa de um primo tal. De que primo? É fulano e tal. Qual é o telefone de lá? Eu não sei, ele se mudou há pouco. E o endereço de lá também não sei, porque é novo o endereço. Então alguém fica sempre botando dificuldade para que ele seja encontrado. Ele vai estar, ele trabalha onde? Ele mudou de emprego, eu não sei ainda qual é o emprego dele, ou está sem emprego, então não tem como localizá-lo, mas o endereço dele está certo. Só que ele nunca está lá para ser citado. Então se o oficial começa a perceber que a pessoa que está por lá está sempre colocando dificuldades, né, o réu sempre nunca está lá, deixa recado, mas nunca comparece, o oficial avisa, olha, diga a ele que amanhã eu estarei aqui, tal hora, e ele esteja aqui para ser citado. É chamada citação por hora certa. Ele vê que a pessoa está se ocultando para não ser citado, ele avisa, certifica isso nos autos, em tal dia eu estarei aqui para citá-lo. E aí se o oficial chegar lá, a pessoa estiver, entrega a ele pessoalmente o mandado. Se não estiver, na hora que ele designou, na hora certa que ficou determinado, o oficial certifica que ele não foi encontrado mais uma vez, mesmo tendo se marcado a hora certa, ele deixa o mandado com o vizinho, com alguém da casa, com quem for que tenha presenciado a situação. E a citação é dada como válida. Ok? Então essas são as formas de citação. Nós vamos agora falar sobre a resposta à acusação. Na realidade, nós vamos fazer agora uma pequena pausa e depois dela eu volto tratando da resposta à acusação.
Bem, pessoal, vamos retomar então. Nós vamos falar agora sobre a resposta à acusação. Bom, esse é um ponto muito importante, porque eu já verifiquei diversas vezes advogados falhando nesse ponto, cometendo erros nesse ponto do processo, erros que podem inclusive prejudicar o seu cliente. E isso acontece muito, principalmente com advogados que não são criminalistas e que tentam em algum momento se aventurar na seara criminal. Geralmente são os que mais cometem erros nesse ponto aqui da resposta à acusação. Isso acontece porque às vezes algumas pessoas se sentem atraídas, né, pelo processo penal, sobretudo pelo fato de no processo penal você poder exigir honorários antecipadamente. Na advocacia criminal, você pode até dividir, você pode até parcelar para o seu cliente quando ele é de confiança, mas você tem que começar, pelo menos a primeira parcela tem que ser antecipada. Se não o valor todo, vai fazer parcelado, uma parte você já pede antecipadamente e parcela o resto, mas não há como você trabalhar no penal no risco. Porque você só advoga trabalhando no risco, ou seja, ganhando se o cliente ganhar, né, se você ganhar a causa, quando há um ganho financeiro, uma perspectiva de ganho financeiro no final. Aí sim, no caso tributária, geralmente são valores altos, você então não cobra nada no começo para ganhar no final um percentual em cima do valor do seu cliente. Aí é comum isso acontecer. A mesma coisa no previdenciário, a mesma coisa no trabalhista. Então você tendo uma perspectiva de um ganho financeiro lá no final, você pode ver com o seu cliente se vai cobrar algo no começo pelo trabalho que você vai ter e um percentual no fim, ou deixa tudo para o final no risco. Mas em causas cíveis, né, já é um pouco mais difícil você abrir mão da parte do trabalho no começo, mas no penal você tem que trabalhar todo recebendo antecipadamente, nada no risco, porque não tem o que receber no final, não tem um percentual, como estabelecer um percentual sobre o que, se não vai haver ganho financeiro do cliente. Então você já cobra antecipadamente. Em razão disso, e considerando que em alguns processos mais complexos você cobra os honorários no valor consideravelmente mais alto, alguns advogados se aventuram, né, na seara criminal. E aí é onde vem o problema. Porque se esquecem que o processo penal tem peculiaridades, tem características próprias que o diferem do processo civil, do processo do trabalho, e muita gente termina cometendo deslizes nessa hora. Nesse momento aqui da resposta à acusação, isso acontece muito por quê? Porque no processo civil, e aí compreendendo qualquer matéria, né, que não seja penal nem trabalhista, no processo civil e no processo do trabalho, quando o réu ele é citado, ele já deve apresentar em seguida uma resposta àquela petição inicial, geralmente na forma de uma contestação. E nessa contestação, nessa peça, você tem que, primeiro, apresentar todos os seus argumentos defensivos e rebater ponto a ponto o que diz a inicial. Então, nesse momento, é o momento que você vai esgotar toda a matéria de mérito e rebater tudo o que o autor disse na sua petição inicial. Existem razões finais no processo civil e do trabalho? Sim, claro que existe. Mas não é nas razões finais o momento de você apresentar a matéria de mérito, é na contestação. Seus argumentos defensivos você apresenta na contestação. Nas razões finais, você vai apenas mostrar como as provas que foram produzidas ao longo do processo confirmam aquilo que você já disse lá na contestação. Mesma coisa no processo do trabalho. No processo do trabalho, as razões finais têm tão pouca importância que muitos advogados nem fazem. Quando é em audiência, oralmente, faz, não, excelência, remissivas, né? Você faz remessa ao que já disse na inicial reclamatória ou na contestação. Então, pessoal, no processo civil, no processo de trabalho, você já se defende no começo. Depois da citação, você vai oferecer uma contestação, rebatendo tudo ali que foi dito na inicial e apresentando toda a sua matéria defensiva. No processo penal não é assim. Eu já expliquei no sexto período, né, no processo penal 1, eu já expliquei a vocês o princípio da ampla defesa. Claro, por favor, depois não digam que eu falei que não existe ampla defesa no processo civil ou do trabalho. Por favor, longe disso. Claro que há aplicação do princípio da ampla defesa no processo civil, no processo do trabalho, mas a ampla defesa no processo civil e no processo do trabalho não tem o alcance
que ela tem no processo penal. Só no processo penal que você vê ampla defesa nessa extensão que você realmente encontra aqui, de o réu poder primeiro tomar conhecimento de tudo que a acusação produziu contra ele no processo, para só então apresentar a sua defesa de mérito detalhada, rebatendo ponto a ponto a inicial. Então não é nesse momento aqui. É nas alegações finais que o réu vai realmente se defender no processo penal, não aqui na resposta à acusação. Então, a grande dúvida para quem não milita no processo penal é saber, essa resposta à acusação equivale à contestação ou não? Essa aqui é a grande dúvida. Eu lembro que eu já trabalhei em alguns processos, há anos atrás, eu trabalhei em alguns processos que compreendiam crimes um pouco mais complexos e com muitos réus, muitos advogados, e aí nessas horas sempre entram advogados que não são criminalistas. E eu me lembro que eu tinha um cliente que era muito nervoso e ele ficava me ligando o tempo todo, olha, mas o advogado do doutor fulano, o advogado de fulano, ele disse que a gente tem que contestar agora. Eu disse, não amigo, não tem não se preocupe não. Agora essa resposta à acusação é uma resposta simples, em que a gente deve apenas, de forma genérica, dizer que você é inocente, mas deixar para rebater ponto a ponto tudo nas alegações finais. Não, mas o advogado dele fez a defesa inteira agora. Mas não é o momento para fazer isso. Não é o momento adequado para fazer isso. Então, esse tipo de situação a gente termina vivenciando quando está advogando, você termina vivenciando esse tipo de equívoco. E por que eu digo que é um equívoco? Porque, veja só, no processo penal, o réu tem essa possibilidade de conhecer toda a extensão do que a acusação vai produzir contra ele. Eu me refiro não só à inicial, mas a todas as provas produzidas ao longo do processo e as alegações finais do Ministério Público. Depois que tudo isso for produzido, todas as provas e todos os argumentos do MP ou do querelante forem apresentados, aí o réu vai apresentar a sua defesa de mérito, sua defesa detalhada, rebatendo, contestando, ponto a ponto, a acusação. E quando é o momento para isso? No último ato do procedimento, nas alegações finais da defesa, o último ato antes da sentença. Então, aí é uma defesa realmente ampla. Porque no processo civil e no processo de trabalho, você tem que contestar logo de início, sem saber o que as provas vão dizer contra você. Testemunha, eventuais documentos que venham a ser juntados, então tudo aquilo que, uma perícia que possa haver no processo, tudo aquilo que vai ser produzido no processo contra você, você não sabe ainda. Você contesta sem saber ainda as provas que vão ser produzidas, o conteúdo das provas que serão produzidas contra você. Já no processo penal, não. Você pode deixar para defender-se no fim, e aí você vai tomar conhecimento de todas as provas, de todos os argumentos da acusação contra você. Então aí é uma defesa realmente ampla, aquela que você tem, essa que você tem no processo penal. Então vejam, a resposta à acusação, portanto, o que é que você vai fazer na resposta à acusação? Primeiro vamos entender o seguinte, só lembrando, ela está prevista no artigo 396 e 396-A, certo? Do processo penal. Eu não sei se eu coloquei a transcrição dela aqui, não coloquei não. Mas você vai observar no artigo 396-A que o legislador ele diz o seguinte, que na resposta à acusação o réu poderá alegar tudo o que ele quiser em sua defesa. Então, essa expressão é que tem trazido muita confusão. Mas eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar isso para tratar do conteúdo mesmo, para a gente não adiantar demais as coisas. Vamos tratar logo desses outros 3 pontos aqui, para depois eu falar do conteúdo e vocês entenderem bem o que é a resposta à acusação. Então, em primeiro lugar, o prazo. A resposta à acusação tem o prazo de 10 dias. Você é citado e você tem 10 dias para apresentar essa resposta à acusação. Como é que você conta esses 10 dias? Do dia que você foi citado, que o oficial chegou lá, ele entregou o mandado, você assina e coloca a data. Aquele dia ali você corta, que é o dia da sua intimação, você não conta ele. E do primeiro dia útil em seguinte, em diante, você começa a contar o prazo. Então os 10 dias você não vai contar o primeiro dia como sendo o dia da intimação. Ali é o termo inicial, mas é o dia que você não conta na contagem do prazo. Você exclui esse primeiro dia útil seguinte, você começa a contar os 10 dias. Se você foi citado numa sexta-feira,
Então, o termo inicial é a sexta, você começa a contar da segunda-feira, se não for feriado, você começa a contar da segunda-feira, certo? Prazo processual penal não se conta iniciando-se no sábado ou domingo, tá certo? Mas no meio do prazo, sábado e domingo entra, não é como no processo civil, cuidado com essa distinção também. Você não conta somente dias úteis, conta sábado, domingo, feriado, só não pode o prazo começar nem terminar em fim de semana ou em feriado. Então sábado, domingo e feriado entra no prazo, menos no começo e no fim do prazo. O prazo não pode começar no sábado, começar no domingo, começar no feriado, nem terminar no sábado, no domingo ou no feriado. Agora, se o prazo é de 10 dias, começando, por exemplo, na segunda-feira, vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Então, sábado e domingo, no meio do prazo, ele entra normalmente. Então, o prazo são de 10 dias, 10 dias corridos, certo? Mas tem que começar em dia útil, em dia com expediente forense, certo? A forma tem que ser necessariamente escrita. A resposta à acusação no procedimento ordinário tem que ser uma resposta escrita. Não há possibilidade de você fazê-la de outra forma, ela tem que ser uma resposta escrita e ela é obrigatória. Não, antigamente, quando eu digo antigamente, antes de 2008, quando tivemos a mini reforma, né, do Código de Processo Penal, que trouxe esse procedimento que nós estamos estudando com essa forma que nós estamos estudando agora. Antes era diferente o procedimento ordinário. E nós temos nele a defesa prévia. A defesa prévia era em 3 dias, mas não era obrigatório. O réu podia não apresentar a defesa prévia, podia fazer ele de próprio punho, ele podia fazer a defesa prévia, não era uma peça obrigatória. Agora não, o legislador criou a figura da resposta à acusação com prazo maior e ela se tornou agora obrigatória. E necessariamente feita por advogado. Não pode mais o réu, ele próprio, fazer a defesa prévia. A defesa prévia como se podia antes. Tem que ser feita por advogado. Certo? Então, isso tem levado algumas pessoas a achar que ela se tornou uma contestação. Porque o prazo é maior, 10 dias e não mais 3. É obrigatório que seja feita por advogado. E, como eu falei há pouco, o 396A, ele diz assim: na resposta à acusação, o acusado poderá alegar tudo o que interessa à sua defesa, arrolar testemunhas, juntar documentos, fazer justificações. Então, isso, para algumas pessoas, leem erroneamente ou interpretam erroneamente esse dispositivo, achando que agora se tornou obrigatório contestar. Mas vejam, é obrigatória a apresentação da peça. Por quê? Por que é obrigatória? Porque neste mesmo prazo de 10 dias e nessa peça você vai também, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, apresentar as suas o requerimento de diligências que você queira que o juiz determine e apresentar o rol de testemunhas. Isso é que é obrigatório. Quando eu digo obrigatório, é o que tem penalidade caso você não faça. Então, se você não apresentar o requerimento de diligência agora, depois do final, se você pedir diligências que o juiz verificar que você poderia ter pedido antes, ele indefere. Rol de testemunhas, se você apresentar fora do prazo, o juiz não está obrigado a aceitar. Então, é isso que tornou-se obrigatório. E por isso mesmo é que a lei determinou que seja feita por advogado, porque o advogado vai saber o que tem que fazer sob pena de preclusão. Mas quanto ao conteúdo, que alguns acham que agora é obrigatório você rebater, alguns advogados, do início em 2008, até alguns juristas começaram a defender isso, você vê alguns juízes defendendo isso, mas hoje o entendimento está praticamente uniforme quanto a isso. Não é obrigatório você se defender. Como eu disse, você se defende no fim. E como é que a gente sabe que é obrigatório? A lei não diz isso expressamente. Mas é que a lei não combina nenhum tipo de sanção processual caso você não conteste especificamente. No processo civil, no processo do trabalho, se você fizer uma defesa genérica, não rebatendo os pontos da inicial, sobretudo no processo trabalhista, considera-se aceitação tácita do que está pedindo a outra parte. Não existe isso no processo penal. Vale lembrar que no processo penal, a confissão expressa não é suficiente para, por si só, condenar o réu. Se a única prova que a acusação tiver contra o réu for sua própria confissão, o réu tem que ser absolvido. Ninguém pode ser condenado só com base na sua confissão, sem nenhuma outra prova demonstrar que aquela confissão é verdadeira.
Por uma razão óbvia. Não é muito usual que alguém confesse um crime, então ele pode estar escondendo o verdadeiro autor, protegendo o verdadeiro autor, pode estar sob ameaça, extorsão, pode estar com medo aí de alguma coisa, e não interessa à sociedade que alguém seja condenado no lugar de outro. Então a confissão por si só, ela não é suficiente para a absolvição. Então se a confissão expressa já não dá por encerrado os fatos, imagine a confissão tida como tácita. Né? Isso não pode existir no processo penal. Não existe confissão ficta, confissão tácita no processo penal. Se você não disse nada agora, é o que você quer dizer depois, mas isso quer dizer que você está aceitando como verdadeiros os fatos da acusação. Então, a revelia, existe revelia no processo penal? Existe. Mas não confunda revelia com o efeito dela. Tem gente que acha que no processo civil que é revelia. A revelia é considerar como verdadeiros os fatos. Não. Revelia é você não contestar. A revelia é você não se apresentar para um ato que é obrigatório no processo. Agora, como efeito, no processo civil, você tem a confissão ficta. E no processo penal, não tem o efeito da confissão ficta. A revelia apenas vai fazer com que você deixe de ser intimado para os atos posteriores. Mas não gera confissão ficta. Por quê? Porque no processo penal há o princípio da busca da verdade real. Como que se busca, como que se procura encontrar a verdade histórica dos fatos, não pode o juiz presumir verdadeiro um fato porque o réu silenciou sobre ele, porque o réu não rebateu na contestação. Então, ora, se você coloca uma obrigatoriedade, como alguns imaginam que tem, de contestar, e não coloca nenhuma sanção para não cumprir aquela obrigatoriedade, não existe aquela obrigatoriedade. Então, de fato, a lei em nenhum momento fala que é obrigatório você contestar. E observe que o artigo 396 diz: o réu poderá alegar tudo que interessa à sua defesa. Não diz que o réu deverá alegar tudo que interessa à sua defesa. O 396A diz que o réu poderá alegar tudo que interessa à sua defesa. Ou seja, se o réu quiser, ele pode nesse momento alegar tudo que interessa a ele, se ele quiser. Como também ele diz, ele poderá rolar testemunha. É obrigatório rolar testemunha? Não. Se ele quiser, ele pode rolar testemunha. Agora, a questão é interessante que você faça isso? Que você alegue tudo que interessa agora, nesse momento, no início do processo? Claro que não. Se a lei me permite alegar tudo que eu quero só no final, depois de conhecer tudo que vai ser produzido contra mim, por que eu vou adiantar? Ora, você não pode esquecer que do outro lado vai ter ou um advogado, que você não pode subestimar, você tem que imaginar que ele é tão preparado quanto você, ou um promotor de justiça, ou um procurador da República, um membro do Ministério Público, que você também tem que imaginar que é tão preparado quanto você. Nunca se ache superior a quem está do outro lado, nunca menospreze o colega que está do outro lado, seja advogado, seja do Ministério Público, porque você não sabe o que está na cabeça dele. Você não sabe que estratégia ele está armando, ele está aprontando, e você, se não tiver humildade para isso, você pode terminar incorrendo em graves erros no processo. Então nunca subestime, né, quem está do outro lado contra você. E então, imagina, o Ministério Público, principalmente, né, vai adorar se você, na resposta à acusação, disser tudo que interessa para você. Porque ele já vai para a instrução, ele vai chegar na audição praticamente montado a cavalo, derrubando todos os seus argumentos. Ele já vai saber exatamente para onde você vai, qual é o seu pensamento, qual é a sua tese defensiva. Então ele já vai fazer as perguntas para as testemunhas dele, principalmente para as suas, para rebater, para derrubar você. Então é aquela história de entregar o ouro ao bandido. Né? O bandido nesse caso não seria o seu cliente, seria o Ministério Público. Então por que você vai fazer isso? Dá de bandeja, dá de graça para o Ministério Público a sua tese defensiva, se a lei permite que você só se defenda no final. Então não façam isso. Tá certo? Muito, muito excepcionalmente, algumas pessoas falam, né, nós vamos falar depois sobre isso, não é bom você dizer logo tudo que interessa para o juiz lhe absolver sumariamente. Olha, sinceramente, eu nunca vi um juiz absolver sumariamente. Nunca vi um juiz absolver sumariamente. Porque tem que ter certeza, nós vamos falar sobre isso depois, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tem que ter certeza para o juiz absolver sumariamente. Não existe absolução sumária na dúvida. Ela exige certeza. E certeza nesse momento do processo é difícil em matéria criminal.
Então a absolução sumária é quase que uma utopia. Deixe para o final, resguarde-se para o final, que é, sem dúvida alguma, a melhor estratégia. Então, o que é que você vai dizer nessa resposta à acusação? Faça uma defesa genérica. Você faz isso em 3 linhas. Fulano de tal, já qualificado, nos autos do processo de número tal, por seu advogado, ao final assinado, constituído nos termos da procuração anexa, vem oferecer resposta à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, vírgula, considerando-se inocente de todas as acusações que lhe são imputadas, e apresentando o rol de testemunha a seguir. Fechou a sua defesa, a sua resposta à acusação, sem a necessidade de acrescentar mais nada. Você respondeu à acusação? Sim. Fez a peça que é obrigatória? Fez. Entrou no mérito? Entrou. Você disse que ele é inocente. Já apresentou ali a sua tese genérica. Ele é inocente de todas as acusações. Agora, se o réu é inocente por legítima defesa, por estado de necessidade, por algum outro excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, por erro de tipo, por negativa de autoria, aí, meu amigo, o Ministério Público só vai saber no final, né, quando você, depois que ele falar, você apresentar suas alegações finais antes da sentença. Você não tem que entregar o jogo agora, não. Você resguarda a sua tese defensiva para apresentar no final. Ok? Então faça uma resposta bem genérica, como diz, dá para fazer em 3 linhas. E não precisa mais do que isso. Tá certo? Mais que isso, você vai estar entregando ao Ministério Público de bandeja, de graça, aquilo que você pode deixar para o final. Então, é errado do ponto de vista estratégico. Não do ponto de vista processual, você pode, claro, argumentar tudo que você quiser. Mas se a lei permite deixar para o fim, não é estrategicamente interessante que você se defenda detalhadamente nessa resposta à acusação. Agora, no prazo de 10 dias, nessa resposta, você pode fazer isso em petição separada, dentro do mesmo prazo, mas em regra a gente faz na mesma petição. Se você tem diligência a requerer, requeira agora nessa resposta à acusação, porque você vai ter a oportunidade de requerer diligência final, mas somente diligência sobre coisas que surgiram no curso da instrução, e não aquelas diligências que você podia pedir agora. E que diligências são essas? São provas que você precisa que sejam produzidas, mas não depende só de você, depende da autorização judicial. Quebra de sigilo bancário, telefônico, de dados, um documento que esteja em sigilo e você precisa seja apresentado em algum órgão público, um documento que você não tem acesso num determinado órgão público, que você precisa, então que o juiz determine que aquilo seja juntado ao processo, uma busca e apreensão, seja lá o que for, precisando da determinação judicial, uma prova que não está ao seu alcance produzir, você vai pedir agora ao juiz na forma de diligência. Também o rol de testemunhas. Assim como na acusação, você vai poder arrolar até 8 testemunhas por cada crime imputado a você no processo. Então, até 8 testemunhas de procedimento ordinário. Testemunhas são aquelas pessoas que vão prestar depoimento com o compromisso de dizer a verdade. Declarantes, que são os parentes do réu, menores de idade, pessoas com deficiência mental, pessoas que possam ter alguma causa de suspeição ou impedimento, essas pessoas não depõem como testemunha, como declarante, elas não prestam compromisso de dizer a verdade. E para declarante não há limite, você pode rolar quantos declarantes quiser, porque o juiz não está obrigado a ouvir todos os seus declarantes. Agora, testemunha não. Se você arrolou testemunha na forma que a lei diz, no prazo que a lei diz, você tem condição de exigir. Exigir como? Suponha que na audiência o juiz diga, doutor, está tarde, vamos terminar logo, porque vamos ouvir só 2, 3 testemunhas. Se você arrolou 8 e precisa ouvir as 8, você pode dizer, excelência, eu tenho 8 testemunhas aí, cada uma vai dizer um aspecto diferente do fato, cada uma presenciou algo diferente, e eu preciso ouvir todas. Se o juiz negar e não ouvir suas testemunhas, você pode anular essa audiência depois, porque ele está impedindo sua produção de prova. Agora, se você arrolar fora de prazo, ele está nem obrigado a determinar a intimação delas. Então é bom que você arrole as testemunhas dentro do prazo, até 8 por cada crime imputado ao réu. Coloca nome, endereço, identidade e um detalhe que pouca gente observa, e já faz desde 2008, mas pouca gente observa. A defesa, se quiser que o juiz intime suas testemunhas, tem que justificar a necessidade da intimação. Está lá no 396A.
E muitos juízes não observam isso, juízes não observam isso, advogados nem se fala. Tem muitos juízes que você pediu a intimação, ele já manda intimar. Não. Tem juiz que é correto nos termos da lei. A defesa leve suas testemunhas, é o que a lei quer. Você se comprometa a levar suas testemunhas. Agora, se você não tem condição de levá-la, não conhece a testemunha, por alguma razão você não tem como levar, aí você justifica e pede a intimação dela. Antigamente era regra. Antes de 2008, você arrolava, botava o endereço e a justiça tinha que intimar. Agora mais não. É ônus da defesa levar as testemunhas. E caso você não tenha como levar, aí você pede a intimação delas. É bom ter cuidado e observar isso. Bom, na próxima aula, desculpa, próxima aula não. Eu vou dar um intervalo agora e dentro de instantes eu volto para falar das exceções. Antes da gente falar do próximo ponto, que será do próximo ponto do rito, que será a absolução sumária, nós vamos falar ainda sobre as exceções que também são apresentadas no prazo da defesa. Eu volto em instantes. Bem pessoal, vamos retomar a nossa aula. Eu falava então sobre a resposta à acusação e o que deve ser feito no prazo, no caso o rol de testemunhas, o requerimento de diligências, e eu disse que também as exceções. As exceções também são um meio de defesa e o réu ele pode opor as exceções no prazo da resposta à acusação. Só que, diferentemente do requerimento de diligências e do rol de testemunhas, que podem ser feitos na própria peça da resposta à acusação, as exceções não. As exceções no processo penal devem ser feitas em petição separada. Você dá entrada no mesmo prazo da resposta à acusação, ou seja, nos mesmos 10 dias você vai dar entrada, mas elas serão opostas em petição separada, porque elas vão correr em autos apartados, apensos ao principal, mas ficam, portanto, no processo à parte. Então você tem aí a possibilidade de opor exceção de litispendência, de coisa julgada, de incompetência do juízo, ilegitimidade de parte, insuspeição e impedimento, são exceções possíveis para o réu opor nesse momento agora, dos 10 dias que ele tem para oferecer sua resposta à acusação. É claro que, você diz, qual a consequência de não fazer nesse prazo? Aí depende, porque nós temos algumas matérias nessas exceções que são matérias de ordem pública, que você pode arguir na forma de exceção nesse prazo, mas algumas, como importam em nulidade absoluta, a matéria que está sendo ali discutida, você pode arguir a qualquer tempo. É o caso do impedimento, é o caso da ilegitimidade ativa para a causa, da incompetência absoluta, que é a material em razão da pessoa, a incompetência em razão da matéria em razão da pessoa, a coisa julgada, a litispendência. Essas são matérias de ordem pública que você pode arguir a qualquer tempo. Agora, aqueles que você tem que opor no prazo legal, porque eles são casos de nulidade relativa, que se você não fizer no prazo legal, aí considera-se válido o ato, aí são a incompetência territorial e a ilegitimidade para o processo. Temos também a suspeição. A suspeição, aí tem que ser feita uma observação à parte para ela. Porque no caso da suspeição, se você já souber, se a defesa já souber do motivo que torna o juiz suspeito, o momento é agora, nesses 10 dias, para a resposta à acusação. Mas se eventualmente você só surgir o motivo da suspeição, você só tomar conhecimento do motivo da suspeição após esse prazo para a defesa, é na primeira oportunidade que você tiver de falar nos autos que você vai arguir a suspeição. O que você não pode é deixar o juiz conduzir o processo, você já tendo a oportunidade de se manifestar, sabendo que ele é suspeito. Aí você está aceitando o juiz como hábil para julgar o processo. Ok? Bom, olha só, nós vamos agora para um ponto muito importante, que é a possibilidade de absolução sumária. Antes de falar desta possibilidade propriamente dita, eu vou retomar um pouco a questão do conteúdo da resposta à acusação. Se lembra que eu disse que não é necessário você fazer uma contestação, rebater ponto a ponto da acusação. Aí algumas pessoas
antevendo que o próximo passo após a resposta à acusação é a possibilidade de o juiz absolver o réu sumariamente, acham que fazendo uma resposta muito bem fundamentada, o juiz poderá absolver sumariamente e, portanto, é melhor que você conteste. Eu vou dizer a vocês, eu asseguro que em 99% dos casos, por baixo, não vale a pena você fazer uma resposta detalhada, contestatória, porque o juiz não vai absolver sumariamente. É muito raro você ter um processo penal, tantas provas iniciais do inquérito, ou a defesa já trazer provas tão seguras em matéria criminal que não precise da instrução. É muito raro isso acontecer. É muito raro. É preciso que você tenha uma prova muito contundente de que o réu se enquadra em algumas dessas hipóteses de absolvição sumária, para que o juiz então absolva sumariamente. Você observa que, inclusive, aqui estão as hipóteses, nós vamos falar sobre elas daqui a pouco. Acho até por uma falha do legislador, não está contemplada aqui a negativa de autoria. Então, ainda que você tenha um álibi, uma prova absolutamente contundente de que não foi o réu, né, a negativa de autoria, o juiz não está autorizado a absolver sumariamente. Somente nessas hipóteses aqui. Somente nessas hipóteses. E aí, você tem uma prova a essa altura do processo, sem a instrução ainda, sem as provas terem sido produzidas. Você já trazer uma prova documental de que o réu é absolutamente inocente dentro dessas hipóteses aqui, é complicado. É difícil. Não é comum isso acontecer. Então, é como eu digo, o melhor é não se arriscar, fazer uma defesa genérica, deixa para a instrução. Se você tem provas seguras, deixa para a instrução. Porque ainda assim, você corre risco de, tendo boas provas, o juiz entender que ainda não está seguro e preferir deixar que todas as provas sejam produzidas. Então vejam que a possibilidade de absolvição sumária é irrisória, é mínima realmente. Não estou dizendo que não existe, mas é mínima. É mínima, como eu diria, é coisa de 1% para você imaginar as absolvições sumárias. Então é melhor fazer uma defesa genérica, esperar a instrução e deixar para produzir as provas no momento próprio, que é lá na instrução. Bom, a absolvição sumária nada mais é do que uma forma de um julgamento antecipado do processo. Só que enquanto no processo civil o juiz pode antecipar o julgamento tanto em favor do autor como em favor do réu, no processo penal não. É absolutamente proibido que o juiz antecipe o julgamento para condenar. O juiz não pode antecipar o julgamento para condenar. Ele pode antecipar o julgamento para absolver, mas para condenar não. Então a absolvição sumária é exatamente uma absolvição, uma sentença de absolvição antecipada, que o juiz profere antes da instrução. No caso do procedimento ordinário, antes da instrução. Eu faço essa ressalva porque no júri é depois da instrução. Inclusive a absolvição sumária era tradicionalmente o instituto do júri. Na reforma de 2008 é que ela foi acrescida a qualquer procedimento de primeiro grau. Mas ela antes pertencia somente ao procedimento do júri, e lá no júri é depois da instrução na primeira fase, porque você ainda tem uma segunda fase do processo do júri, que não temos aqui nesses ritos que estamos estudando, ou que estaremos de início antes do júri. Bom, então vejam só, essa possibilidade de absolvição sumária, o legislador trouxe, né, como uma inovação, e antes mesmo da instrução. Então por isso que eu digo, é preciso que o juiz ele esteja, olha, baseado numa prova que lhe leve à certeza absoluta. É preciso que o conjunto das provas, até então produzidas tanto pela acusação quanto pela defesa, já dê ao juiz a certeza plena de que o réu é inocente nessas hipóteses de cabimento da absolvição sumária. Observe bem que não cabe aqui a menor dúvida, muito menos se falar no princípio do indúbio pro réu. O juiz não pode absolver pelo indúbio pro réu neste momento do processo. Vocês verão, quando chegarmos na aula de sentença, que o artigo 386 do Código de Processo Penal, ele traz as hipóteses de absolvição, não sumária, absolvição mesmo no fim do processo, e aí lá você tem algumas formas que o juiz absolve por ter certeza de que o réu é inocente, outras situações ele absolve por estar na dúvida. Mas isso no fim do processo. Se passadas todas as possibilidades de prova, terminada a instrução, o juiz ainda estiver na dúvida, ele tem que absolver.
Agora, para antecipar-se à instrução e absolver o réu, só na mais plena certeza. A menor sombra de dúvida desautoriza o juiz a absolver sumariamente. O código ele usa expressões muito claras em relação a isso. O legislador ele colocou expressões como uma manifesta excludente de ilicitude, uma flagrante atipicidade. Então o legislador, uma evidente atipicidade, ele usa expressões dessa forma, manifesto, flagrante, evidente, para deixar claro que tem que ser algo que não só está provado, como você percebe à primeira vista, sem necessidade de uma maior análise. Então a prova tem que ser muito forte e muito clara para o juiz absolver sumariamente. Senão, ele deve levar o processo até o final, passando por toda a instrução, para depois decidir se condena ou se absolve o réu. Como eu disse, não é possível a absolução pelo indúbio pro réu. Não pode o juiz absolver na dúvida, somente na certeza. Absolução sumária. Não pode o juiz absolver sumariamente, antecipadamente, com base em dúvida. Só na certeza plena. Agora, chegando ao final do processo, remanescendo dúvidas, ele tem que absolver. Aí não pode condenar na dúvida jamais. Nosso direito não autoriza a condenação na dúvida. Condenação tem que ser um juízo de certeza fundamentado nas provas do processo. Agora, chegou ao final, o juiz não tem essa certeza para condenar, absolve. Na dúvida, absolve. Só que na absolvição sumária, antecipada, antes da instrução, o juiz precisa ter certeza plena para poder absolver. Ok? Bom, quais são as hipóteses, portanto, de cabimento da absolvição sumária? Nós temos aí as excludentes de licitude, excludentes de culpabilidade, atipicidade da conduta e causa estranheza, na verdade, extinção da punibilidade. Não se sabe o que é que isso está fazendo aí. Por que a extinção da punibilidade foi parar aí? Dizem as más línguas que foi erro do estagiário. Mas o fato é que isso não devia estar aí. Não devia estar aí porque a absolvição, quando o juiz absolve o réu, ele está considerando o réu inocente, ele está rejeitando a pretensão punitiva. O Estado pretende a punição do réu, a sociedade pretende sua punição, e o juiz está rejeitando a pretensão punitiva, o que significa, em termos claros, declarar que o réu é inocente. Então é isso que absolver, é rejeitar a pretensão punitiva, é reconhecer que o réu é inocente. Extinção da punibilidade não importa em rejeição da pretensão punitiva, nem tampouco seu acolhimento. Simplesmente é uma declaração de que o Estado perdeu o direito de punir. Pode haver extinção da punibilidade, por exemplo, pela morte do réu. Se o réu morrer no curso do processo, isso quer dizer que ele está absolvido? Não. Tampouco condenado. Apenas o Estado não pode punir quem está morto. Então extingue-se a punibilidade. Mas não quer dizer que ele foi absolvido. Isso não quer dizer que, eventualmente, ele foi condenado. Não. De forma alguma. Simplesmente o Estado perdeu o direito de punir. A mesma coisa se diga com a decadência, com a prescrição, com a perempção, com a abolício crimes e tantas outras causas de extinção da punibilidade. Não são causas de absolvição, nem de condenação. Nós vamos estudar a classificação das sentenças posteriormente, antes de recurso, e eu vou mostrar a vocês que as sentenças de mérito no processo penal são tradicionalmente classificadas como absolutórias, condenatórias e terminativas de mérito. Ou seja, a nossa doutrina reconhece que existe a sentença de absolvição, que julga improcedente a pretensão punitiva, tem a sentença de condenação, que acolhe a pretensão punitiva, e tem a terminativa de mérito, que nem condena, nem absolve, mas julga a matéria de mérito. A punibilidade é a matéria de mérito. Ao declarar que o Estado perdeu o direito de punir, está reconhecendo matéria de mérito, o juiz está decidindo sobre matéria de mérito, mas sem condenar nem absolver. Então isso não era para estar aqui. Além do que, a extinção da punibilidade é matéria de ordem pública. A qualquer momento que for reconhecida, deve o juiz, até de ofício ele pode reconhecer, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, pode ser reconhecida a extinção da punibilidade e leva à imediata extinção do processo com resolução de mérito, mas sem condenar nem absolver. Então isso aqui foi um erro grave do legislador, não era para estar aí. Sabe o que é curioso? É que essa reforma de 2008 ela veio em dois momentos, em dois tempos. Primeiro veio uma lei modificando o tribunal do júri.
Um mês depois, uma nova lei modificando os procedimentos ordinário e sumário. E o que é interessante é que na lei que modificou o Tribunal do Júri, um mês mais velha do que essa aqui, um mês anterior a que modificou o procedimento ordinário, consta lá o artigo 415 que trata da absolvição sumária e não traz extinção da punibilidade. Aí um mês depois o legislador faz uma nova lei, pega inspiração no procedimento do júri, traz a absolvição sumária para o rito de ordinário e para os demais ritos de primeiro grau e acaba cometendo essa besteira. Então essas coisas acho que só acontecem no Brasil, né? O normal é você errar, verificar que errou, aprender com o erro e não errar novamente. Mas o legislador brasileiro ele é capaz de acertar, desaprender com o acerto e errar logo em seguida. É uma coisa impressionante realmente, é um dom. A gente tem que reconhecer que isso é um dom, não é para qualquer um. Então vejam, vamos falar então sobre essas hipóteses de cabimento, vamos relembrar um pouco. Me perdoem, eu não vou aqui ter condições de fazer uma detalhada revisão. Isso é matéria de Direito Penal 1, eu não tenho como revisar isso detalhadamente para vocês, gente, sairia muito do foco do nosso assunto. Eu preciso apenas relembrar de forma básica o que é cada situação dessa aqui, para que vocês se situem, né, em quando pode haver absolvição sumária ou não. Então vamos lá. Quais são as famosas excludentes de licitude, também chamadas de discriminantes, excludentes de antijuridicidade, causas justificantes? Quais são elas? A legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. Então, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito são as excludentes de ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal. E aí o Código Penal, nos artigos 24 e 25, vai cuidar de definir o estado de necessidade primeiramente, depois a legítima defesa. Então, falando aí sobre cada uma delas, eu acho que eu não coloquei nada específico sobre cada uma delas. Mas olha só, vamos lembrar então o que é a legítima defesa. O artigo 25 do Código Penal, ele diz mais ou menos assim, que entende-se em legítima defesa quem, agindo moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. O que é que isso quer dizer? Que você está em legítima defesa, primeiro quando você está repelindo uma injusta agressão. Então, o primeiro elemento fundamental para caracterizar uma legítima defesa é que ela precisa ser uma repulsa a uma agressão pré-existente ou concomitante. Então, quando eu digo pré-existente, é que a pessoa acabou de ser agredida ou está sendo agredida naquele momento. Né? E claro, com o risco ainda de continuar sendo agredido. Porque veja, se a agressão cessou, você não pode mais defender-se. Já passa a ser vingança. Se a agressão ainda está por acontecer, num momento não iminente, você também não pode agir como se fosse legítima defesa, porque você está se antecipando e cometendo um crime. Então, o que é legítima defesa é uma repulsa a uma agressão, ou atual, ou que ela está acontecendo, ou, na verdade, eu até me perdoe, eu até me confundi. Não é uma agressão que acabou de acontecer ou que está acontecendo. É uma agressão que está prestes a acontecer ou que está acontecendo. É uma agressão atual ou iminente. Então, em primeiro lugar, é uma reação à legítima defesa. Ou seja, houve uma ação ou está para acontecer uma ação e você reage a isso. Então, a legítima defesa é sempre uma repulsa, sempre uma reação. Essa reação tem que ser a uma agressão. A agressão para o direito penal é um conceito ligado ao ser humano. Quem pode agredir é o ser humano. Não há legítima defesa contra o ato de um animal. Aí você pode ter um estado de necessidade. Mas legítima defesa é contra uma ação humana. É uma repulsa a uma agressão, uma ação humana. E essa agressão precisa ser injusta. Aí você vai pensar, peraí, existe agressão justa? Claro que sim. Não entenda a agressão como um conceito já ilícito em si. Porque eu posso ser agredido de forma justa. Como, por exemplo, se eu sou abordado por um oficial de justiça, ou com um policial, com um mandado de prisão, e ele dá ordem de prisão, e eu digo, não, vou não,
e vou tentar fugir, eles estão autorizados a fazer uso da força para garantir o cumprimento do mandado de prisão. É claro que sem excessos, mas podem me pegar, me algemar, inclusive, a mesma súmula nos permite que em caso de fuga a pessoa seja algemada, então pode fazer uso da força, pode me dominar, algemar, para que seja cumprido o mandado de prisão. Então essa agressão à minha liberdade não deixa de ser uma agressão porque é contra a minha vontade é fugir. Então a força me segura ou me algema para cumprir o mandado de prisão. É uma agressão, mas é uma agressão justa, uma agressão permitida pelo direito, uma agressão que é justificada pelo direito porque é para o cumprimento de uma decisão judicial de prisão. Então se não houver excesso nesse cumprimento, é uma agressão justa. Então não posso eu alegar legítima defesa contra uma agressão dessa. Eu não, policial, não, eu vou levar preso, eu resisto, ele vai ter que usar a força para me dominar e eu bato no policial, né, ou firo ou mato o policial alegando legítima defesa. Não, aí de forma alguma. Seria possível imaginar que se eu não oferecer resistência, o policial vem fazendo uso da força, se excede nesse uso da força, quando necessário ou quando desnecessário, se não oferecer resistência. E aí sim, para preservar minha vida, né, se ela estiver em risco, ajo para preservá-la, seria uma legítima defesa. Mas é uma situação muito difícil, né, de você provar, de você caracterizar na prática. De regra, para a gente não complicar no exemplo, só para vocês entenderem, ou seja, se eu estou no estrito cumprimento aí do dever legal, fazendo o cumprimento de um mandado de prisão, a agressão que eu pratico à sua liberdade ela é justa. E aí não caberia legítima defesa contra uma agressão justa. Então veja, aprendemos que a legítima defesa ela é uma repulsa a uma agressão injusta, como eu já adiantei, atual ou iminente, ou seja, você já está sendo agredido ou na iminência de ser agredido. Na iminência, pessoal, é aquela ameaça que está presente na hora, olha, eu vou lhe matar agora. E aí você não vai esperar que a pessoa dê o primeiro tiro, você não vai esperar isso. Então você já age primeiramente. Eu me lembro que uma vez eu vi esse vídeo ficou conhecido, né? Um congresso envolvendo forças de segurança, e uma das palestrantes, acho que se empolgou um pouco, e disse que o policial não está autorizado a reagir antes de ser alvejado. Imagina só, você tem que esperar ser alvejado para daí reagir. Acho que ela se esqueceu que dependendo de onde a pessoa for alvejada, não vai dar tempo dela reagir. E do além fica difícil ela reagir. Então seria legítima defesa pós-mortem, né? Não existe no nosso direito, felizmente. Então, é claro que a pessoa, ninguém está obrigado a ser agredido para poder reagir. Se você já está sendo agredido, claro que você pode reagir, se ainda estiver em condições para isso, mas se está na iminência de ser agredido, reaja. Não espere a agressão, evidentemente, desde que ela seja iminente. Não é uma ameaça de um mau futuro. Olha, amanhã eu lhe pego. Aí a pessoa, não, eu vou de noite na sua casa e lhe mato. Isso aí não é legítima defesa, isso é crime mesmo. Tá certo? Então a legítima defesa ela pressupõe uma agressão injusta, atual ou iminente. Pode ser a direito seu ou de outro, pode ser a legítima defesa própria ou de terceiro. E o mais importante, que é o que caracteriza o excesso ou não, a legítima defesa ela tem que partir de um uso moderado de meios necessários. O que são os meios necessários? São aqueles menos danosos possíveis para repelir aquela agressão. É claro que não se trata aqui de paridade de armas, como alguns falam. Imagina, o sujeito vem lhe agredir com uma faca e você está com uma arma de fogo. Não posso usar porque não há paridade. Ele está em desvantagem. Mas claro que não. Você vai esperar o quê? Ele esfaquear? Você vai lutar sem arma com o sujeito com a faca? Se você tem uma arma de fogo, claro que use. Mas use de forma moderada. Ou seja, em primeiro lugar, você tem que analisar se o meio é necessário. A pessoa vem de longe com a faca, lhe ameaçando. Você está com a arma de fogo. Você não precisa atirar na cabeça dela. Se ainda tem uma distância segura, você pode dizer à pessoa que vai atirar, ver se ela para. Se ela se aproximar, atirar para o alto, atirar mais próximo dela, dependendo da distância, claro. Mas se ela já estiver em cima de você com a faca, atire nela. Atire nela. Agora, quantas vezes você pode atirar? Não existe nenhuma tabela dizendo isso. O juiz vai analisar o caso concreto. Mas há um limite, muito subjetivo, claro, mas há um limite que você pode analisar. Eu digo subjetivo pelo fato de que nem sempre é possível perceber isso com tanta facilidade. Mas o limite é a cessação da agressão.
Então a pessoa veio para cima de mim com uma faca, eu estou com uma arma de fogo, não dar mais tempo de atirar para o alto, para nada. Então eu atirei nele. Ele caiu, não esboçou mais reação de vir me atacar, eu não posso continuar atirando. Se eu for lá e descarregar a arma, para garantir, como dizem alguns, isso é excesso. Se ficar provado pelo laudo que a pessoa não morreria com o primeiro tiro, mas que os demais tiros foram a causa da morte, eu respondo por homicídio. Porque se o primeiro tiro foi suficiente para derrubar, eu já podia ter fugido, eu já podia ter tentado de alguma forma dominar a pessoa, me colocar na posição que ela não pudesse me atacar, mas aí eu descarrego a arma só para garantir que ele não vai se levantar, eu cometo o crime de homicídio e vou responder por homicídio, porque o excesso descaracteriza a excludente, descaracteriza a legítima defesa. Então o certo é você verificar que parou de ser agredido, você para e repulsa também. Se há uma reação, uma ação, a ação terminando, não há por que haver reação. Então cuidado, legítima defesa não lhe dá o direito de sair se excedendo. Você tem que parar no momento em que cessar a agressão. Ok? Nós vamos dar uma pequena pausa, na volta falaremos sobre o estado de necessidade que muita gente confunde com legítima defesa. Eu volto em instantes. Bem pessoal, retomando então a nossa aula, eu parei quando ia falar sobre o estado de necessidade, mas eu aproveitei esse breve intervalo para colocar nos slides os artigos de Código Penal para vocês não terem que perder tempo procurando e perder a linha de raciocínio da aula. Então eu já coloquei nos slides a transcrição dos artigos que tratam dessas excludentes que nós estamos estudando. Aproveitando então isso, vamos voltar um pouco aqui para ver a legítima defesa. Só para ver o texto legal, como eu disse, né? O artigo 25, ele fala que entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, o atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Houve um acréscimo do parágrafo único, incluído aí por aquela lei anticrime, a lei 13.964, né, chamada de lei anticrime, que diz: observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Eu particularmente acho completamente desnecessário esse parágrafo único, uma vez que está dentro do conceito de repelir uma agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, em tese não seria necessário, mas há muita discussão quanto à atividade policial, o que pode, não pode fazer, e o legislador então achou por bem por incluir esse parágrafo que eu particularmente entendo desnecessário. Bom, mas vamos então falar do estado de necessidade. Como eu já falei, muita gente confunde, né, legítima defesa com estado de necessidade, mas não confunda. O estado de necessidade ele difere, na verdade, da legítima defesa, porque aquela, como eu falei, é uma repulsa a uma agressão. No estado de necessidade não há agressão, há um perigo que pode ser causado tanto por uma ação humana como não. Um fato da natureza, um animal, qualquer situação de perigo. E no estado de necessidade você, para preservar um bem jurídico, você precisa sacrificar outro. Aí é preciso que o bem jurídico que você está preservando tenha igual valor jurídico ao bem que você sacrificou, ou tem um maior valor jurídico aquele bem que você está preservando, que você está defendendo. O que você não pode é sacrificar o bem de maior valor jurídico para preservar o de menor valor jurídico. Então você não pode, por exemplo, numa situação de perigo, você salvar seu animal de estimação e deixar uma pessoa falecer. Você tendo condições de salvar aquela pessoa, preferir salvar um animal. Para o direito, a vida humana tem mais valor do que a vida de um animal. Então, se você está em condições de salvar aquela pessoa e você prefere salvar um bicho, prefere salvar um animal, ainda que seja seu animal de estimação, isso não caracteriza o estado de necessidade, porque não é razoável que você prefira a vida de um animal a vida de uma pessoa. Não do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista jurídico, a vida humana ainda tem maior valor jurídico que a vida de um animal. Bom, mas vamos ver isso nos termos da lei. Diz o artigo 24 o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato
para salvar de perigo atual. Veja que não há o caso aí de perigo iminente, né? Na legítima defesa você tem a agressão atual ou iminente, mas no estado de necessidade você tem o que? Salvar de perigo atual. Que não provocou por sua vontade, não pode alegar estado de necessidade quem provoca o perigo. Nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então veja, você vai salvar de um perigo atual um direito seu ou um direito de terceiro que não era razoável, de que não era razoável exigir o sacrifício. Então ele diz aí, o direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias em que você se encontra, não era razoável exigir-se. Bom, aí vem os parágrafos que diz que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Claro que isso tem um limite, que é a própria vida humana. E embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Bom, é claro que no estado de necessidade, o juiz ele vai ter que ter muita ponderação, porque não dá para você, às vezes, numa situação de extremo perigo ali atual, você está verificando o que é que pode ter mais valor, o menor valor jurídico, aí paciência, esse é um tanto difícil de você estar observando. Mas é claro, existem questões que, entre uma vida humana, como eu disse, um animal ou um objeto de muito valor para você, você salvar, o objeto e não a pessoa, evidentemente que isso não pode ser considerado estado de necessidade, por mais que o objeto lhe seja valioso, por mais que o objeto seja precioso para você, mas ainda assim a vida humana ela tem mais valor. Agora tem gente que pergunta, entre um idoso e uma criança, entre um adulto e um idoso, entre um estranho e um conhecido seu, a vida humana tem igual valor, não importa se é um idoso, não importa se é uma criança, não importa se é um adulto, aí a vida humana ela tem igual valor. Para esse fim, eu não estou falando aqui de determinados privilégios que a lei dá em razão de uma condição especial, como por exemplo o direito de preferência que tem os idosos, né, a preferência que tem a mulher gestante, ou aquela que tem um bebê de colo, pessoas com deficiência física ou com algum tipo, outro qualquer de condição especial. Não, não se trata disso. Aqui estamos falando de que a vida humana em perigo, toda ela tem igual valor. Aí cabe a cada um decidir naquele momento o que vai dar importância, né? O que é que para si é mais importante. Evidentemente que numa situação em que você está em perigo, por exemplo, se eu tivesse numa situação de perigo com um filho meu e qualquer outra pessoa, eu ia preferir salvar o filho meu. Se eu tivesse que escolher entre salvar meu filho ou salvar uma outra pessoa, não tenha dúvida alguma que eu escolheria salvar meu filho. Até mesmo se eu precisasse morrer para salvá-lo. Isso aí é indubitável, né? Porque quem é pai entende o que eu estou dizendo. Né? Quem é pai, quem é mãe, entende o que eu estou falando. O amor que você sente pelos seus filhos, evidentemente que está acima do amor que você sente por qualquer pessoa. Então, numa situação de perigo, numa situação extrema, você preferir, evidentemente, salvar a vida do seu filho, seja em sacrifício próprio, em sacrifício de outra pessoa. Agora, em se tratando, né, de outras pessoas, aí, paciência, vai na escala de valores de cada um, tá certo? Então, você que vai definir na hora o que você estava em condições de fazer, o que não estava em condições, quem naquele momento pareceu a você que era mais importante salvar ou não. Então o direito não desce a esses detalhes para dizer, não, o time em segundo grau é mais importante que o primo de terceiro grau. Aí paciência, o direito não vai se ater a isso. A vida humana tem igual valor. Aí cada um na sua escala de valores ou nas circunstâncias do caso concreto vai analisar quem dá para salvar, quem é para salvar ou não. Numa situação em que você possa fazer isso. Um exemplo sempre recorrente, né, de estado de necessidade, alguns exemplos que os livros trazem demais, são a tábua de salvação com 2 náufragos. Imagine aí 2 pessoas agarradas numa tábua de salvação, 2 náufragos, e eles percebem que o peso dos 2 é suficiente para quebrar aquela tábua e que tá, sabe, os 2 perecerem. Então um deles vai ter uma iniciativa de sacrificar o outro, ou vão lutar
para que um deles fique apenas com a tábua de salvação. É uma situação de estado de necessidade. Então, se você está na tábua de salvação, na tábua ali que restou, você pegou para se salvar, outra pessoa agarrou-se nela também, disse: meu amigo, essa tábua não comporta nós dois. Não, mas eu vou ficar aqui também, você vai ter que tomar uma decisão. Ou fica quieto e a tábua se quebra e os dois morrem, ou então você parte para agredir o outro, para ver se você fica sozinho com a tábua, porque você está numa situação de estado de necessidade. Há um perigo atual e você precisa sacrificar um outro bem jurídico para salvar o seu bem jurídico mais importante, que é a sua vida. Então, nesse caso, o direito ele reconhece aí uma situação de estado de necessidade. Outras são aqueles alpinistas, né, que estão ali na corda e a corda está prestes a se arrebentar, né, uma situação bem clássica também de estado de necessidade, e que você então não tem o que fazer a não ser jogar ou cortar a corda para os outros caírem, a corda não vai aguentar. Então os que estão abaixo de você, você tem a opção de tentar salvar todo mundo, a corda se arrebentar e morrer todo mundo, ou então você partir a corda e conseguir se salvar. É a situação de estado de necessidade. Aí não importa quantos tem abaixo de você, quem seja abaixo de você. Entenda, eu falei agora há pouco dos filhos, mas se embaixo da sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe, você quiser cortar, o direito não pode dizer que você tem que salvar todo mundo. O direito não exige heroísmo de ninguém. O direito não exige heroísmo de ninguém. Você pode, numa situação dessa, sacrificar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu namorado, seu filho. Bom, a sua vida, para o direito, ele reconhece o direito de você entender a sua vida como o bem jurídico mais importante. Agora, cada um pode ter uma escala de valores distinta, colocar os filhos em primeiro lugar, colocar a esposa em primeiro lugar, o marido em primeiro lugar, o pai, a mãe em primeiro lugar, aí depende de cada um. Mas a lei não vai exigir heroísmo de alguém, altruísmo de ninguém, a lei não vai definir qual é a sua escala do que é mais importante ou não. A vida humana é o mais importante, a sua vida você tem o direito de tê-la por mais importante. Então, numa situação dessa, você pode cortar, não importando quem esteja abaixo de você naquela corda, para você salvar a sua vida. Claro que é preciso que as circunstâncias levem a isso, que não seja razoável exigir o seu sacrifício e que seja razoável exigir o sacrifício daqueles demais bens jurídicos. Ok? Bom, então esse aqui é o estado de necessidade. Claro que quando a lei diz aqui não pode alegar estado de necessidade, quem tem um dever legal de enfrentar o perigo, por favor, isso não pode ser levado ao extremo de dizer que não pode alegar estado de necessidade e, portanto, você tem que morrer pelo outro. A lei não exige que ninguém dê a sua vida pelo outro. O direito não pode exigir de ninguém o dar a sua vida por outro. Então, nem mesmo um bombeiro, por exemplo. O bombeiro, o que não pode acontecer, está uma casa pegando fogo, tem uma pessoa lá dentro precisando de ajuda, e o bombeiro chegar, olhar e sair gritando fogo, fogo, fogo e ir embora. Aí não pode. Ele tem o dever de enfrentar o perigo. Ele tem que tentar, pelo menos, salvar aquelas pessoas. Ele tem o dever de fazer isso. Ele não pode alegar estado de necessidade e ir embora e deixar a pessoa morrer. Ele tem que tentar, ele tem, claro, o preparo técnico para isso, ele tem que tentar ao máximo socorrer aquela pessoa. De forma que, em socorrendo ela, né, caracteriza-se, claro, o cumprimento do seu dever, mas chegar um momento que não seja possível salvar aquela pessoa sem sacrifício pessoal, então ele não é obrigado a dar a sua vida pela vida de outra pessoa. Ele tem que tentar salvar até o ponto em que a sua vida está realmente em risco e ele não pode continuar dali por diante, senão ele vai morrer. Então ele tem que dever enfrentar o perigo, mas não de dar a sua vida pelo outro. Bom, aí nós temos também, né, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Esses já são praticamente autoexplicativos, né? O exercício regular do direito, mas é por clássico, né? O médico, quando passa o bisturi em você para fazer uma cirurgia, está exercendo regularmente o direito da medicina, de fazer uma cirurgia, se ele tem habilidade para aquilo, se ele tem especialidade para aquilo. Então o médico naquele momento, ele está ali cortando, mas exercendo a medicina dentro de uma habilitação especial que ele tenha. Está exercendo regularmente o direito. A mesma coisa, um boxeador quando bate em outro, né, dentro das normas de esporte, dentro de uma luta, né, no momento da competição, aí dentro das regras, ele está cobertado pelo direito. A mesma coisa, o estrito cumprimento do dever legal. Já citei aqui o policial que vai prender alguém tolhendo sua liberdade, constrangendo sua liberdade, mas no cumprimento de um dever legal. Então, é o estrito cumprimento do dever legal. Observe que todas essas excludentes, elas podem levar a um excesso. Na legítima defesa, se você não age moderadamente,
no estado de necessidade, se você sacrifica um bem de maior valor para poder salvar um de menor valor, ou se você não era necessário o sacrifício total do bem, você podia lesionar uma pessoa, por exemplo, em vez de matá-la. Então tudo isso vai ser observado a título de excesso. Se você exerce um direito fora do que é regulamentado, né, além do que é regulamentado, como, por exemplo, no caso eu citei aqui os lutadores de boxe, o exemplo mais clássico de todos, né, Mike Tyson, quando comeu a orelha de Evander Holyfield. Então isso não está dentro das regras de esporte. Você pode bater no seu adversário, mas comer a orelha dele, como ele fez ao vivo ali para todo mundo ver, isso não é possível, né? Estrito cumprimento do dever legal. Todo direito e todo dever tem seus limites impostos pela lei. Então, se você se excede no cumprimento do dever legal, como por exemplo, algemar uma pessoa, né, ou bater uma pessoa que não está oferecendo resistência à prisão, se o policial faz isso, se excede no cumprimento do dever legal e responde pelo excesso. Ok? Vamos agora tratar das excludentes de culpabilidade. Vamos começar pela discriminante putativa. Observe que o legislador, no artigo 397, ele faz uma ressalva sobre a qual falarei depois, né, salva a inimputabilidade. Então, as excludentes de culpabilidade são causas de absolvição sumária, salva a inimputabilidade, diz o legislador. Mas eu vou, sobre essa ressalva, falar mais adiante. Vamos começar com as discriminantes putativas, o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco que discriminantes é um dos nomes que se dá a excludente de ilicitude, são as discriminantes, e nós temos aqui as discriminantes putativas, que diz assim, artigo 20, parágrafo 1º, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então veja o artigo 20, parágrafo 1º. O caput não. O caput ele não trata de discriminante putativa. O caput do artigo 20 ele vai tratar de erro de tipo. E o erro de tipo não é um excludente de culpabilidade. Pouquíssimos autores defendem assim, que ele seja um excludente de culpabilidade. O erro de tipo é um excludente do fato típico. E aí eu falo sobre isso depois quando nós chegarmos na tipicidade. Então, o erro de tipo é um excludente do fato típico, não um excludente da culpabilidade. Lembrando que a culpabilidade ela é formada por inimputabilidade, por potencial conhecimento da ilicitude e por exigibilidade de conduta diversa. Então, as excludentes da culpabilidade eles devem afastar pelo menos um desses elementos. Como a culpabilidade ela importa na conjugação desses três elementos, imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, a falta de qualquer um desses elementos leva à exclusão da culpabilidade. Daí porque falamos das excludentes da culpabilidade. Então vejam, nós vimos agora há pouco as discriminantes, as causas justificantes, que são as excludentes da antijuridicidade, as excludentes da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Mas essas só excluem a antijuridicidade quando elas são reais, quando o perigo, quando a agressão, quando esses elementos que caracterizam a excludente são reais. Quando são putativos, não excluem a antijuridicidade, mas excluem a culpabilidade. E o que é putativo? O putativo é aquilo que decorre de erro. Então, uma legítima defesa real é aquela em que você está sendo agredido ou na iminência de ser agredido e repele aquela injusta agressão. Isso é a legítima defesa real. Uma legítima defesa putativa é quando você, por erro, plenamente justificado pelas circunstâncias, as circunstâncias lhe levam a esse erro, você pensa que está agindo de uma forma legítima, de uma forma cobertada pelo direito. Você pensa que está numa situação de justificante, numa situação de legítima defesa, de estado de necessidade, de estrito cumprimento do dever legal, de exercício regular do direito, mas não está. Porque por erro você pensa que está sendo agredido, pensa que está em perigo e não está.
Então, no caso de uma legítima defesa putativa, você pensa que alguém vai lhe agredir ou que você está sendo agredido. Mas na realidade não tem agressão alguma. Na realidade, você por erro foi levado a pensar dessa forma. Um exemplo clássico, né, que os livros, os manuais sempre trazem, de legítima defesa putativa, é aquele exemplo de alguém que sofreu uma ameaça. Imagine aí um sujeito conhecido por matar quando promete. Não sei se vocês já viram aquele filme Onde os Fracos Não Têm Vez. O filme gira em torno, o protagonista do filme é um assassino que é dessa natureza. Quando ele promete matar, ele mata mesmo, ainda que o motivo já não subsista mais. Mas ele diz, olha, infelizmente eu dei minha promessa e eu vou ter que lhe matar. Então é desse bem cumpridor da sua promessa mesmo. Então imagine que um sujeito desse lhe é ameaça de morte. E você sabe que no dia que ele encontrar de novo, ele vai cumprir a palavra dele e lhe matar. Então você já passa a andar armado, e no dia que você o encontra, ele olha para você, bota a mão no bolso e diz, pronto, é agora. Aí você saca a arma primeiro e atira, e quando veio o sujeito não ia puxar arma alguma, ia puxar o celular que estava vibrando e ele ia atender. Mas é clássico, você vai encontrar em muitos manuais. Pequenas diferenças na história, mas é mais ou menos isso, o que seria uma legítima defesa putativa. As circunstâncias lhe levaram a imaginar que você seria agredido naquele momento. Então você se adiantou, né, pela iminência de uma suposta agressão, você atirou primeiro. Veja que se ficar provado que você não tinha como saber que não estava sendo agredido, não estava na iminência de ser agredido, se não tinha como saber, se o erro era plenamente justificável, você não tinha naquele momento o quê? Qual é o elemento da culpabilidade que lhe falta? Imputável você é. Mas você não tem ali o potencial conhecimento da ilicitude. Você naquela circunstância não consegue entender que se atirar nele vai praticar um ilícito. Pelo contrário, você pensa que está cobertado por excludente de ilicitude. Você pensou, vou me defender, e atirou. Se fosse real, se aquela pessoa realmente estivesse querendo lhe matar, seria legítima defesa real, estaria excluída a antijuridicidade. Mas se a pessoa não pensa, não está ali para lhe matar, mas você pela circunstância imaginou que sim, então você não tinha como ter um conhecimento naquele momento da ilicitude do seu ato, imaginava que o ato era lícito, mas não era, então está excluída a culpabilidade pela falta do potencial conhecimento da ilicitude, caracterizada pela discriminante putativa. Nós temos ainda um outro exemplo a gente pode pensar num estado de necessidade putativo, não é possível. Eu lembro que eu vi na televisão, uma dessas pegadinhas, um sujeito está na lanchonete, as pessoas estão na lanchonete e sai o cozinheiro gritando, saindo lá de dentro da cozinha, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Evidentemente não ficou ninguém nesse restaurante. As pessoas saíram por cima da mesa, batendo no outro, empurrando o outro. Imagine que esse restaurante tenha só uma porta. E você, num momento desse, fere alguém para poder escapar. Se realmente houvesse o risco de uma explosão, seria estado de necessidade real. Porque ninguém vai voltar lá para ver o que é que vai explodir. Imagina, sai o cozinheiro, corram, vai explodir, você vai voltar lá para a cozinha para ver o que é que vai explodir? É claro que não. Então, numa situação dessa, era uma pegadinha, era uma brincadeira, não existia o perigo da explosão. Se você fere alguém para poder escapar, você pensa que está fazendo algo direito, algo justo, algo que afasta a antijuridicidade. Você pensa que está em estado de necessidade, né? Que você está ferindo uma pessoa para fugir de um perigo real. Só que o perigo não é real, ele não existe. Mas você sabe disso? Tem condições naquele momento de saber disso? Não. Então, estado de necessidade putativo. Afasta, portanto, a culpabilidade, porque retira o potencial conhecimento da ilicitude. Ok? Bom, isso se aplica também ao estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Eu vi um caso no oficial de justiça que prendeu um sujeito, né, mas descobriu depois que era o irmão gêmeo dele. O camarada que ele prendeu era surdo e mudo, né, e não tinha documento na hora de identificação. Então o endereço era aquele, a descrição era aquela, as pessoas apontaram, disseram que era ele, mas era o irmão gêmeo surdo e mudo da pessoa que devia ser presa. Então, evidentemente que o oficial de justiça que efetuou a prisão, ele agiu num estrito cumprimento do dever legal putativo. Ele estava certo que estava cumprindo o dever legal de forma correta, mas estava levando a pessoa errada. Agora, as circunstâncias levavam a isso. Todo mundo apontou que era a pessoa, o endereço era correto, a descrição batia, né, mas o sujeito não conseguia falar, ele achou que estava levando a pessoa correta e era o irmão gêmeo de quem devia ter sido levado. Bom, eu vou dar uma pausa
por enquanto, e daqui a pouco nós falaremos sobre o erro de proibição, artigo 21 do Código Penal. Eu volto dentro de instantes. Bem, pessoal, voltei só para dizer que nós vamos parar essa aula nesse ponto, nas discriminantes putativas. Eu tive algumas dificuldades na gravação da última parte da aula e se fosse fazê-la novamente seria demorar muito e a outra parte já estava bem encaminhada para a edição e então eu não conseguiria colocar o link da aula na data de hoje. Então fica essa parte do erro de proibição em diante para a próxima aula, quando nós daremos sequência ao assunto. Nos vemos então em nossa próxima aula. Obrigado, pessoal.